Antes de tudo, quero orar com você. Quero pedir a você que curve sua cabeça, curve seu coração, sua alma diante de Deus e peçamos ao Senhor que nos permita sermos ministrados nessa noite pela sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, porque não tem faltado a nós, teu povo, tua palavra. É pela tua palavra que o Senhor governa a tua igreja, pela tua palavra que o Senhor dirige-nos à revelação de quem o Senhor é e do que o Senhor fez por nós. É pela tua palavra que a boa nova do Evangelho se torna clara, evidente, como luz do dia diante dos nossos olhos. E eu te agradeço pela tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Te peço, Senhor, que nossos corações estejam abertos nessa noite para entendê-la e para sermos ministrados profundamente por ela. Ganha o nosso coração, ele é teu. Ganha a nossa alma, ela é tua. Ganha-nos para ti mesmo, atrai-nos com cordas de amor. E atraídos pelo Senhor, mantém-nos na tua graça. É o Senhor que nos sustenta. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu ministrarei também uma série. Os irmãos vão perceber que eu gosto de séries, né? Não é por causa dos streamings, não, do Netflix, essas coisas, mas eu gosto de séries, viu? Ministrarei uma série de sermões para os irmãos baseados no livro de Ruth. Eu gosto de alternar Antigo e Novo Testamento, a fim de que a gente perceba que a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem um alvo específico, que é Cristo. E nós vamos estamos estudando em Gálatas na sexta-feira, né? Mas nós vamos ser ministrados, então, no livro de Ruth, uma série de sermões, cujo título da série é Uma História de Redenção. Ok? Então nós estaremos aí esta semana e as outras 2 semanas, percorrendo o texto de Ruth, observando o texto de Ruth a partir desse tema, uma história de redenção. E até para que a gente se ambiente com essa linguagem, redenção. O que vem a ser redenção, amados? O que vem a ser redenção? O que quer dizer ser redimido? O que é um redentor? Às vezes nós usamos essas palavras sem entender a carga do significado delas, o conteúdo delas, o que elas querem nos dizer. Redenção, redentor. Bom, para que nós possamos compreender isso, o sermão desta noite, ele tem como título A Redenção de uma Vida em Completa Bancarrota. Bancarrota, já ouviram falar desse nome? Perguntei para alguém hoje, a pessoa me disse não, nunca ouviu falar. É difícil achar uma palavra em português que nos ajude com este significado, porque se eu falar de falência, falência você até conhece, mas falência é algo que diz respeito apenas a pessoas jurídicas, né? O que acontece com uma pessoa jurídica, com o CNPJ, uma empresa, quando ele já não consegue mais pagar suas dívidas, quando não consegue pagar seus credores, quando o que a empresa arrecada é muito inferior àquilo que ela tem de despesa, ela chega a uma situação judicial, jurídica, que ela diz: olha, não dou conta de solver minhas dívidas, estou em falência. Meus credores que tenham paciência, se quiserem vendam tudo que eu tenho, nem isso bastará para eu pagar as minhas dívidas. Não temos falência na nossa legislação brasileira para pessoa física. Isso tem, por exemplo, na legislação americana. Na legislação americana é possível uma pessoa física pedir falência. Bancarrota é o mesmo que a falência da pessoa física, só que sem essa figura jurídica, né? Ou seja, bancarrota é quando nós estamos na lona. Alguém me disse, quebrado, pastor, quebrado, quando você está quebrado, quando você não tem mais nada, quando não te resta recurso nenhum, quando todos os seus recursos acabaram e você está em completa miséria, a palavra é miséria, sem condições de dar assistência a si mesmo, de conseguir subsistência. E esse texto de Ruth fala sobre uma história de redenção, e hoje especificamente redenção. O que vem a ser redenção então? Preste atenção. No Antigo Testamento,
nós temos uma legislação, uma lei, especialmente no texto de Levítico, especialmente a partir do capítulo de número 25, existem outros pontos da lei, pontos que tratam também de redenção, mas basicamente redenção é um terceiro que, vendo a situação de bancarrota, vendo a situação de falência de alguém, de completa incapacidade de solver a si mesmo, quando, por exemplo, acontecia de as pessoas terem de vender todas as suas propriedades, venderem inclusive a si mesmos como escravos. Existia a figura do Goel, o resgatador. Goel é a palavra hebraica para redentor. Era alguém que, vendo aquela situação de completa miserabilidade, ele ou comprava o indivíduo que havia se vendido como escravo, ou comprava as propriedades do indivíduo que havia se vendido todas as suas propriedades, para resgatar essa propriedade, para fazer redenção da propriedade para aquele que estava em completa bancarrota, em completa quebradeira. E no livro de Ruth, entendemos o que é redenção? Redenção, então, é o ato de alguém solver as dívidas de um terceiro, o ato de alguém pagar completamente as dívidas de alguém que está no estado de miséria. E a lei, a palavra de Deus vai organizar como isso deve acontecer. No livro de Ruth, nós temos uma história de bancarrota, nós temos uma história de falência. E é exatamente este texto que eu quero ler com vocês. Em Ruth, capítulo 1, nossa leitura será um pouco extensa, por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, mantivesse sua Bíblia aberta no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos retornar a esse texto diversas vezes, e que, mantendo sua Bíblia aberta, nós primeiro vamos fazer uma leitura rápida, e em seguida nós seguiremos por este texto. A palavra de Deus nos diz assim, Ruth, capítulo 1. Você tem Bíblia? Não tem Bíblia? Fique ao lado de alguém que não tem Bíblia. Se você percebe que um amigo seu, um companheiro seu do lado está sem Bíblia, ajude-o aí com uma Bíblia, tá bom? Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Se puder projetar, grato ficarei. Ruth, não, melhor não, porque eu vou ler na NVI. Melhor não projetar não, vou ler na Nova Versão Internacional, então vai atrapalhar. Diz assim, na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com suas 2 noras partiram do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo e despediu-se de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei,
o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Uma história um tanto interessante. Vivemos dias de estados financeiros, econômicos, de pessoas, de empresas que têm chegado à falência, têm chegado à bancarrota, que têm chegado a um estado de quebradeira total. E olhando para esse texto, nós temos uma história muito peculiar de uma mulher, Noemi, que passa por algo semelhante a isso. Olhemos para o texto. O texto começa nos dizendo que a época dos juízes, este fato se deu à época dos juízes. Esta época, se você olhar o livro de Juízes, a época dos juízes era uma época de insegurança, de instabilidade. Uma época em que não apenas havia uma insegurança, uma instabilidade econômica e financeira, mas uma insegurança e uma instabilidade na fé. Porque o povo de Deus havia perdido seu compromisso com Deus. O povo de Deus havia... Obrigado, filho. O povo de Deus havia se afastado do Senhor. O povo de Deus vivia numa instabilidade terrível na sua fé. Ora estavam temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, ora estavam seguindo a outros deuses. E este tempo era um tempo de uma fraqueza na constância em seguir ao Senhor muito grande. Obviamente que, como o texto diz, houve fome na terra. E engraçado que Noemi morava em Belém. A palavra Belém, a cidade de Belém, quer dizer casa do pão, ou casa da fartura, casa dos celeiros. E aqui existe uma contradição, não é? Na casa do pão falta pão. O povo está passando por fome. Diferente dos dias em que vivemos de uma grande estabilidade, embora estejamos passando por algumas situações econômicas difíceis, comparado aos tempos de outrora, vivemos um tempo de bastante estabilidade. Naquele tempo, de fato, quando passava-se por uma seca grande, por um período de estiagem, faltava comida, faltava o mínimo para as pessoas sobreviverem, e era este o estado de coisas em Belém, em Judá e em todas as cidades de Israel. Muito provavelmente por causa da desobediência, por causa do afastamento de Deus, porque Deus estava voltando sua mão contra o seu povo, a fim de que o seu povo se arrependesse. Vemos isso muitas vezes no texto de Juízes. O povo se afasta de Deus, Deus então permite que, de um modo ou de outro, o seu povo caia em uma certa situação de dificuldades, a fim que o seu povo se arrependa. E o texto diz que um homem, com sua família, foi viver em Moabe. Ele deixou a terra que Deus lhes havia dado, a terra de Judá. Deus havia separado para o seu povo uma terra que manava leite e mel. E ele entendeu que deveria afastar-se da terra que Deus havia dado. E ele foi e levou sua família consigo. O nome desse homem, diz a palavra de Deus para nós, que é Elimeleque, que quer dizer Deus é rei, ou o Senhor reina. E ele foi com seus 2 filhos e sua esposa. O nome dos 2 filhos é Malom e Quilion. E aqui nós já percebemos algumas coisas que vão nos dar alguma informação do estado daquela mulher e da sua família. Noemi, o seu nome queria dizer próspera, agraciada.
O nome dos seus filhos são Malom e Quilion. Estranhamente, são nomes cananeus. Não são nomes do povo de Deus, nomes extraídos de sua fé. O nome, naquele tempo, falava da identidade. E dar um nome cananeu aos filhos, diz para nós que, em alguma medida, aquela família, a família de Elimeleque e Noemi, havia cedido ao modo de vida, ao modo de pensar dos cananeus. Coisa que Deus havia advertido o seu povo que não o fizesse. Os nomes dos filhos mostram para nós, Malom e Quilion, que esta família estava de algum modo sobre a influência da cultura canaanita e do modo de viver de Canaã, do modo de viver contra o qual Deus havia se oposto. E engraçado que os nomes querem dizer, Malom quer dizer doente. Pode ter sido que tenha sido uma criança nascida prematuramente e com alguma dificuldade de saúde, por isso Noemi deu este nome à criança. E Quilion quer dizer definhando, que também pode trazer para a gente uma interpretação semelhante. Os nomes eram dados de acordo com o nascimento dos filhos, com a esperança de fé da família, e a gente percebe que a esperança de fé já não está daquela família centrada no Senhor. O nome é dado, um nome canaanita. E a gente percebe também um outro aspecto, já um aspecto da vida familiar. Parece-nos que essas crianças são doentes. Parece-nos que essas crianças não têm lá uma força vital, que lhes permita ter uma saúde estável. Bom, diz-nos o texto que eles vão a Moabe. Eles dirigiram-se a Moabe, aos moabitas. E engraçado quem são os moabitas? Os moabitas são os filhos de descendentes de Ló. Lembra de Abraão e Ló? Lembra que Ló, quando Sodoma e Gomorra iam ser dizimadas, destruídas, Deus ordenou que a família de Ló saísse de lá? Lembra que a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal? Lembra que Ló subiu as montanhas junto com suas filhas, e que lá suas filhas tiveram relações sexuais com o próprio pai? Pois bem, o primeiro filho da primogênita chamou-se Moabe, e daí descendem então os moabitas, descendentes desse incesto, dessa relação sexual entre Ló e sua filha. Então olhe bem, olhemos o aspecto todo, olhemos aqui o que essas primeiras informações nos dão. Uma família provavelmente próspera, uma família uma pequena família, de apenas 2 filhos, e esposo e esposa, uma família que começou a ceder ao modo de vida canaanita, tanto que deu aos filhos nomes canaanitas, uma família fragilizada, muito provavelmente pela saúde dos seus filhos, e a gente vai perceber que de fato eles morrem jovens, morrem cedo, e o texto não fala de nenhum incidente, muito provavelmente tenha se dado de fato em razão de alguma questão de saúde. Uma família que deixa a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, por buscar uma condição mais favorável, e sai então até a terra de Moabe. Eles intentaram ir a Moabe para ir rápido, de repente só para esquivar-se daquela fome ali, mas o texto bíblico diz que eles ficaram lá, no final do verso de número 2. Muito provavelmente, Noemi saiu com muitas esperanças de um novo tempo. Ela só tinha 2 filhos, talvez ela estivesse sonhando com mais filhos, porque naquele tempo, uma mulher era os filhos que ela gerava. 2 filhos naquele tempo era uma família minúscula, era quase não ter filhos. Ela muito provavelmente sai junto com seu marido com a expectativa de dias melhores, de prosperidade, de riqueza. Sai da terra deles porque eles saem exatamente por causa da fome. Então eles saem com a expectativa de que na terra dos moabitas, de repente o comércio, o modo de viver do seu marido pudesse lhes fazer prosperar. Quem sabe ela pensasse que pudesse ter outros filhos, 2, mais 3, mais 5, mais 10. Para a mulher naquele tempo, 10, 12, 20 filhos era riqueza. Porque, obviamente, a força de trabalho de onde vinha? Dos filhos.
Não tinha instituto de seguridade social, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Quem sustentava a família? Os filhos. Quem trabalhava para a família? Os filhos. A riqueza estava nos filhos. Ter muitos filhos era ter prosperidade. Eles já aparentavam ter prosperidade, mesmo com poucos filhos. Certamente saem da cidade de Belém, da casa do pão, com uma expectativa de dias melhores. O Senhor nos prosperará. O Senhor nos trará riqueza. Mas não é exatamente isso que acontece. Pelo contrário, é exatamente o oposto disso. E vemos isso a partir do verso 3. A Bíblia diz que morreram o marido e os filhos. E aqui nos versos 3 e 4 e 5, diz-nos, não dá para a gente, por esses versos, estabelecer uma exata cronologia de como aconteceram os eventos. Mas a gente vê que o que aconteceu? Primeiro, seu marido morre. Em seguida, morrem seus filhos. E neste ínterim, há 10 anos, nesse intervalo de tempo ali, há 10 anos, seu marido morre e morrem seus 2 filhos. Que golpe! Os filhos, muito provavelmente, haviam casado há pouco tempo, porque eles não deixaram herança, não deixaram posteridade, não deixaram netos a Noemi. Noemi ficou, diz o texto bíblico, sozinha. Já era uma mulher avançada em dias. Saindo de Jerusalém, muito provavelmente, de Belém, muito provavelmente trazendo tudo o que tinham de lá. Certamente pelo quadro das coisas como vemos, porque em seguida ela já volta para Belém, em seguida após a morte. Eles não apenas vieram para a terra de Moabe e ela sofreu a morte de seus filhos, mas também perderam os bens que haviam levado, porque ela volta sem nada para a cidade de Belém. E além de ter perdido os bens que havia levado, não bastasse perderem todos os bens, ela perde o marido e os filhos. Ela não gerou mais filhos, e o texto bíblico vai nos dizer que ela estava já numa idade avançada, ou seja, talvez esses outros 10 anos que ela tenha passado lá, tenha passado na expectativa de ter um ventre fértil, de produzir mais filhos, mas não gerou mais filhos, e não apenas não gerou mais filhos, mas perdeu os 2 fracos em saúde, filhos que tinha, e perdeu o marido. E naquele tempo não tinha pensão, benefício social. Naquele tempo não tinha recurso previdenciário. Naquele tempo, uma mulher da idade em que ela estava, ela se dedicaria à mendicância. Entende isso? Mulher, naquele tempo, não tinha qualquer expressividade social. Sem marido, então, menos ainda. Sem os filhos, pode abrir a sepultura. É só uma questão de tempo. Completamente fragilizada, sozinha, na bancarrota mesmo. Que estado dificílimo. Que situação complicadíssima. Já não tinha qualquer esperança. Imagine você, perdeu o marido, algum tempo depois, os 2 filhos. Não é só, obviamente, e especialmente, não é só a questão social, econômica. Ela perdeu os filhos do seu ventre, os filhos que ela amava, os filhos queridos dela. Ela perdeu sua história, e naquele tempo, sua descendência ficaria sem registro na história, porque os seus filhos não haviam deixado nenhuma posteridade. Ali seria cortada a linhagem dela de Israel, e como isso era importante, ter uma história, ter ascendentes, ter descendentes, ver sua linhagem passando. Ela perde sua história, porque seus filhos não deixam nenhum neto. Ela perde sua família, seus zelos, seus amores. Ela perde condição de subsistência, de sobreviver. Ela está na completa
tragédia. Este é o estado de Noemi. Assim que isso aconteceu, o texto bíblico nos diz, nos versos 6 e 7, que ela decidiu voltar para a sua terra. Ela ouviu dizer que Deus estava prosperando o seu povo lá. E ela percebeu sim que ela pode ter se equivocado, ela pode ter errado, em tomado uma decisão equivocada em sair do lugar que era a terra dela, a terra do povo de Deus, a terra que Deus havia dado ao seu povo. E ela decide voltar para a sua terra. Ela percebeu que só existia uma esperança para ela sobreviver, porque Deus havia dado leis boas e justas ao seu povo, e dentre essas leis havia a lei de quando fossem fazer a colheita nos campos, se deixasse parte da colheita para os respigadores. Quem eram os respigadores? Eram as viúvas, eram os órfãos, eram as pessoas que estavam ali em trânsito na cidade, que poderiam ir aos lugares de colheita, e o que sobrava no meio do caminho, estes miseráveis que não tinham condição social nenhuma, poderiam colher para pelo menos ter o pão de cada dia, para pelo menos sobreviver com o mínimo possível. E ela pensou nessa alternativa e disse: vou voltar para a minha terra. Vou voltar para a terra que Deus deu ao seu povo. Eu sei que Deus, de algum modo, me susterá, ainda que seja através desse estado de miséria. Terei algum sustento. Então ela decide voltar, e ela até poderia tentar pensar em vender as terras que lhe restou lá em Belém. E o texto bíblico diz-nos então que ela decide fazer essa viagem, a partir do verso de número 8 até o verso de número 17, nós vemos ela fazendo esse movimento em direção à sua cidade. Ela primeiro conversa com as suas noras, muito provavelmente pedindo que suas noras a conduzam até parte do caminho, até próximo da cidade, porque ela era já uma mulher de uma certa idade. Pediu que suas noras lhe acompanhassem. Suas noras fizeram isso, mas chegando num determinado trecho da caminhada que ela percebeu que poderia ir sozinha, ela dirige-se às suas noras e diz a elas: voltem, minhas filhas. Voltem para os pais de vocês, voltem para a família de vocês, voltem para a esperança de casar de novo. Vocês são jovens, vocês são bonitas, vocês têm família aqui, as famílias de vocês vão poder sustentar vocês, porque eu não posso sustentar vocês. Eu, por exemplo, hoje já não tenho nem condições mais de ter filhos. Provavelmente ela já havia perdido o costume das mulheres, já havia parado o tempo de sua ovulação. Ela disse: eu não posso nem ter filhos, e ainda que essa noite eu casasse e tivesse filhos, como vocês poderiam esperar que um dos meus filhos crescessem para que vocês casassem com eles? Então, minhas filhas, voltem. E vocês são moabitas, vocês vão para o meio do meu povo. Meu povo não vai receber vocês bem, não vai ser fácil a convivência de vocês. E além disso, ela não disse aqui, mas se ela trouxesse consigo uma nora, isso poderia prejudicar inclusive os planos dela de, por exemplo, tentar vender uma de suas propriedades, porque naquele tempo, vemos pelo próprio texto, estava casada a lei da redenção da terra, porque ela poderia chegar e pedir para alguém dos seus parentes próximos redimir a terra, redimi-la pela compra da terra. E aí um dos seus parentes compraria a terra. Mas se ela trouxesse uma nora moabita, ele, além de ter de cumprir a lei da redenção da terra, ele teria de cumprir a lei da redenção do viúvo. Perdão, a redenção da viúva, que é chamada da lei do levirato. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas o que é a lei do levirato? Era o seguinte: se uma mulher, se um homem morresse, a viúva podia casar com o próximo irmão. Isso era chamada lei do levirato. E o filho que este irmão teria com esta viúva, não seria considerado seu próprio filho, mas filho do seu irmão que morreu. Isso não era uma coisa muito agradável para os cunhados, né? Porque ele deixava de construir para a sua própria posteridade, para construir para a prosperidade, para a descendência do seu irmão. Então já era uma lei difícil.
Se Noemi trouxesse uma de suas noras com ela para ajudar, o cara que fosse comprar a terra, ele também teria de pegar como herança a viúva, a nora. Então seria um embaraço em dobro, e uma nora moabita, um embaraço em triplo. Então também seria, Noemi estava entre a cruz e a espada. Sabe aquelas situações da vida que a gente não sabe o que faz? Que a gente parece que todas as decisões são muito difíceis e que o que a gente pode fazer talvez seja o menos errado, o menos complicado. Era exatamente essa situação de Noemi. Porque se ela deixa as noras para trás, ela está só, já uma idosa. Como é que ela conseguiria aguentar o solzão da colheita para colher o que cairia? Por outro lado, se ela traz uma de suas noras consigo, ela sequer poderia pensar em transitar de um modo mais fácil a venda do resto que ela tinha de propriedade. Porque junto com a venda da propriedade, alguém teria de adquirir a própria nora também. E casar para constituir descendência do filho dela, Malom, e ainda, além disso, ser com uma moabita. Muito difícil, muito difícil. Então, o que acontece? Acontece que vemos que ela pede às suas filhas para voltarem, às suas noras para voltarem, diz a elas que seria melhor para elas. Ela de fato não estava pensando primeiro em si, e Orfa obedece e volta para sua família. Mas Ruth não o faz. Ruth diz: o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Percebemos algo aqui. Percebemos que apesar de em algum momento a família de Noemi ter aderido às práticas de Canaã, ter deixado, permitir-se influenciar pelo povo que não era povo de Deus, percebemos que o relacionamento dela com Ruth e com a outra nora Orfa foi um relacionamento mediado pelo Senhor. Porque sua nora, Ruth, disse que o Senhor, e a palavra que ela usa aqui é o nome próprio de Deus, que Yahvé faça comigo, e muito mais, se eu abandonar você. Ou seja, Ruth conheceu Yahvé por meio de Noemi. Embora em algum momento a família de Noemi possa ter deixado de buscar o Senhor, de servir ao Senhor do modo adequado, correto, percebemos que, em alguma medida, Noemi teve uma vida de fé, restaurou sua fé de tal modo que ela influenciou poderosamente as suas noras, a ponto de uma de suas noras dizer para ela: o teu Deus é o meu Deus, e não Camus, o Deus dos Moabitas. Yahvé, o Senhor, é o meu Deus. Percebemos então que Noemi começou, talvez até por meio dessas tragédias, desses desencontros, desses descaminhos, aproximar-se do Senhor a tal ponto que sua vida se tornou relevante. Ela discipulou sua nora Ruth, provavelmente Orfa também. Vemos então podemos perceber uma evidência da restauração da fé de Noemi, a partir do próprio testemunho que Ruth dá. Bom, Ruth então decide se ficar com Noemi, e Noemi percebe que não vai conseguir mudar sua decisão. Elas então seguem em direção a Belém. E vemos no texto, a partir do verso de número 18 até o verso de número 22, que ao entrar na cidade de Belém, as mulheres fizeram a seguinte pergunta. Começou um alvoroço, aquelas duas mulheres vindo à tarde para dentro da cidade. As mulheres então ficam em polvorosa, ficam agitadas, e olham de longe e dizem: será que essa é Noemi?
Elas de fato estavam em dúvida se aquela pessoa que estava vindo era Noemi. Muito provavelmente aqueles anos duros, anos de sofrimento, anos de angústia, perdendo todas as propriedades, perdendo todos os bens, perdendo o marido. Quem sabe o marido tenha morrido até de desgosto, de vergonha. Quem sabe não tenham voltado para Belém exatamente porque o que eles esperavam de prosperidade, de crescimento, tenha se frustrado completamente. Ele, com vergonha, tenha tido medo de voltar para Belém. Depois perde os filhos. Ela está aqui neste momento em que volta para Belém, muito próximo do momento em que perdeu seus filhos, perde os filhos, volta para Belém, e as mulheres já nem conseguem mais reconhecê-la. Sabe aqueles anos duros que fazem com que 2 anos se tornem 10? Que as marcas no rosto transpareçam uma idade que talvez não seja uma idade real, porque os cabelos se embranquecem, os vincos se aprofundam, a face e o semblante são de dor e de angústia, e as mulheres olharam e falaram: essa aí é Noemi? Pode ser essa mulher Noemi? E Noemi diz: não me chamem de Noemi. Noemi quer dizer farta, alegre. Ela diz: não me chamem de Noemi, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas. A palavra que ela usa aqui é Shaddai, o nome que se dá a Deus falando de seu poder absoluto, de sua completa capacidade de fazer tudo o que Ele quer. É a mesma palavra que nós temos lá no Salmo de 91, que fala que aquele que descansa sob a sombra, aquele que está debaixo das asas do Senhor, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, a sombra de Shaddai, descansará. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Shaddai, do Todo-Poderoso, descansará. No caso do Salmo 91, o salmista está pensando no todo o poder onipotente de Deus para lhe fazer o bem e lhe proteger. No caso de Noemi, Noemi está rendida à soberania de Deus, dizendo que Deus foi quem lhe afligiu e permitiu que ela passasse por toda aquela dor. Um modo bem diferente de falar de Deus Todo-Poderoso. Mas muito pouco pensamos em todo o poder de Deus e na sua soberania, entendendo que nas situações más que passamos é Ele quem está no controle. E essa é a interpretação que faz Noemi. Noemi, ela diz: o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. E eu gostaria de dizer que ela diz estas palavras sem amargura na alma. A vida está amarga, mas sua alma não está amarga. Ela está passando pelo luto, pela dor, o sofrimento de perder seus filhos, perder seus bens, perder sua propriedade, perder inclusive a esperança de ter a mínima dignidade na vida, porque agora ela teria uma vida indigna, com uma catadora de migalhas. Mas pelo desenrolar do texto, nós percebemos que, embora a situação seja amarga, sua alma não está amarga. Mas observemos bem o que ela fala do Senhor. Aqui no verso de número 21, ela diz assim: de mãos cheias eu parti. O que pode nos dizer, sim, que ela tinha uma certa prosperidade, tinha sim uma certa riqueza, tinha sim, de seu marido estava migrando para outro lugar para não perder seus bens, para não perder seu status. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor estava observando, conduzindo, dirigindo esse processo de todas as minhas aflições. E ela continua dizendo: porque me chamam de Noemi, no verso 21. O Senhor colocou-se contra mim. Uma melhor tradução, uma boa tradução é:
o Senhor testificou contra mim. A ideia aqui é a de que diante de um tribunal, Deus se levanta em testemunha contra. Ou seja, Deus traz à tona os desacertos, os passos dados fora de seu caminho. Deus traz à tona os descaminhos da fé. O que Noemi está dizendo-nos com isso é que ela percebe sim, de um certo modo, um juízo de Deus sobre sua vida nesta situação. Uma correção de Deus. Um modo de Deus constrangê-la, um modo de Deus provocá-la, um modo de Deus trazer à tona que ela precisava descobri-lo como Senhor soberano, como Senhor de sua vida, como Deus Shaddai. O Todo-Poderoso me trouxe o mal. Mal no sentido de permitir que coisas dificílimas acontecessem com ela. É interessante que, embora seja esse o quadro de um desalento, ela dá uma declaração de compreender esta soberania de Deus. Deus sabe da morte de meu marido. Deus sabe da morte de meus filhos. Na verdade, nas palavras de Noemi, Deus não apenas sabe, mas Deus sim permitiu e conduziu essas coisas desse modo. Ela diz, a mão do Todo-Poderoso. E aqui eu quero que você foque apenas em Noemi, queridos. Apenas em Noemi. Eu gosto de um texto de C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia. Quem já leu As Crônicas de Nárnia? São 7 livros. Você pode ter dito, já assistiu o filme. São 3 filmes, mas na verdade são 7 livros. Num dos textos das Crônicas de Nárnia, existe um episódio quando o leão está caçando. O leão representa Jesus nos textos de Nárnia. Está caçando existem um príncipe e uma amiga sua, e eles estão correndo, e o leão os está caçando, e em um determinado momento o leão bate a pata nas costas da menina, que deixa suas marcas cortadas atrás. E o menino se espantou daquela situação de um leão ter provocado aquilo. E mais à frente, quando ele conversa com o leão explica por que lhe escaçou. E ele pergunta, e por que a ferida nas costas da menina? Ele diz, isso é entre mim e ela. Isso você não vai entender. Agora ela entende porque ela está passando por isso. Porque ela passou por isso. Existe um propósito nisso. E eu queria que você focasse aqui em Noemi. Porque Deus permitiu a morte, trouxe a morte os filhos Malom e Quilion? Não vem ao caso. Porque Deus permitiu a morte de Elimeleque? O que Elimeleque fez? Isso não vem ao caso. O fato é que em todas essas dinâmicas, quer seja com Elimeleque, quer seja com Malom e Quilion, quer seja com Ruth ou com Orfa, quer seja com Noemi, Deus está no controle. Ele é soberano. Ele permite que em cada uma dessas situações Ele atue, mesmo num só fato. Ele atua de um modo diferente com todas as pessoas envolvidas, mas Ele atua, mesmo trazendo a morte. Nós não entendemos. Eu espero que você entenda, ao menos para você. Noemi entendeu para ela. Noemi entendeu que quanto a ela, era necessário que ela passasse por aquilo, que aquilo era a mão de Shaddai, o Todo-Poderoso, para tratar com ela. Para tratar com seu coração. Para dirigir-lhe os caminhos. Para que ela pudesse conhecê-lo melhor. Ela entendeu, Shaddai, o Todo-Poderoso, fez isso. E eu preciso de redenção. Preciso de redenção. Embora vejamos esse quadro dramático, está implícito na ação de ela voltar para Belém uma certa esperança.
a esperança ao menos de subsistência, já que permanecer em Moabe, ela provavelmente pereceria, morreria. Mas ela volta com alguma esperança, porque ela volta para a terra que Deus havia dado ao seu povo, volta para o povo de Deus, ela volta para estar debaixo das leis de Deus, ela volta reconhecendo que Deus fez aquilo. Ela tinha uma esperança, uma expectativa de repente prosperar, enriquecer, e tudo dá bem, e tudo dá certo, lá na terra dos Moabitas. Mas Deus desfaz tudo, desmonta tudo, e traz ela de volta para a sua terra, debaixo da sua poderosa e soberana mão. Uma esperança havia nela, e ela logo percebeu que aquela esperança podia se renovar em redenção completa. Como? Que coisa complicada, não tinha netos, a nora era uma moabita, mas assim que a nora começa a ir respigar, eu acho lindo o texto de Ruth, que vai dizer que por acaso Ruth foi respigar exatamente no lugar que era a terra de Boaz. Por acaso, na plantação que era a terra de Boaz. Por acaso, isso é Deus soberano conduzindo as coisas, linda, perfeita e grandiosamente como Ele faz. Uma mulher com um momento amargo na vida, mas que percebe Deus começando a trazer as coisas de volta para o centro de sua boa, perfeita e agradável vontade. E em Ruth 3:20, o texto bíblico nos diz que depois que ela soube que sua nora estava, 2:20 de Ruth, que sua nora havia ido ao campo de Boaz, que ele havia sido gracioso com ela, ela diz: seja ele abençoado do Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. O Senhor não deixa de ser leal com os vivos e com os mortos, diz Noemi. E ela continua dizendo, e acrescentou: aquele homem é nosso parente, e é um dos nossos redentores. Ela já percebeu ali que Deus podia estar começando a transformar todas as coisas na vida dela, a redimi-la. Houve aqui agora uma possibilidade de redenção, e seu coração se alegrou. Quem sabe alguém queira nos comprar, quem sabe alguém queira comprar a terra e ter você como esposa, e de repente restaurar a herança dos meus filhos, o nome do meu marido. É interessante, queridos, que quando nós olhamos para esse estado de coisas, nós vemos que uma vida em completa bancarrota, uma quebradeira total, na indigência, na miserabilidade, a lei de Deus previa um modo de restauração dessa vida. Falava de um redentor. E embora seja importante sim, nós entendemos que nessas todas dinâmicas da nossa vida que acontecem ao nosso redor, não há nada que escape da soberana mão de Deus. Deus é Senhor da história e do tempo, e Ele é Senhor de nossas vidas. Você precisa de redenção? Você precisa que alguém te compre? Que alguém compre a sua dívida? Existe um Redentor. Eu acho lindo que a palavra de Deus usa essas figuras para apontar para o verdadeiro Redentor e para apontar para a verdadeira bancarrota. Na verdade, essa aqui não é uma história, embora seja uma bonita história, embora seja uma linda história, não é uma história apenas da redenção e da restauração do estado físico de Noemi. Não é uma história apenas da restauração, da redenção, da prosperidade de Noemi. Vemos sim, ao final do capítulo de número 4, que ela é completamente redimida. Deus a restaura, ela tem um neto para chamar sua posteridade. Mas sabe sobre o que é essa história verdadeiramente?
Essa história é para falar do real estado de miséria de cada ser humano. Para falar do real estado de miséria de cada um de nós. E para falar do verdadeiro Redentor. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo de número 3, na carta escrita à igreja de Laodiceia, no verso de número 17, o Senhor Jesus dirige-se àquele povo e diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Noemi teve de passar por um total alquebrantamento para entender que as riquezas desse tempo, diante da real riqueza que há em Deus, não é nada. Que não valia a pena ficar mudando de cidade em cidade em busca de uma riqueza que esse tempo promete, que na verdade o estado real de cada ser humano diante de Deus, ainda que esteja vestido de peles preciosas, de rubis, de tecidos caríssimos, sem uma vida diante de Deus, o estado é de total pobreza. E a lei de Deus fala-nos dessa redenção, para nos falar do Redentor. Nós vemos no Novo Testamento, o texto bíblico chamando Jesus de o Redentor, aquele que compraria-nos do nosso estado de miséria, aquele que nos compraria do nosso estado de perdição. Nós estávamos vendidos, havíamos vendido tudo que tínhamos, estávamos vendidos como escravos do pecado e da morte, do diabo. Mas o perfeito Redentor nos comprou. O texto o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com coisas perecíveis como prata e ouro, mas com o sangue de Cristo Jesus, queridos. E é importante que nós percebamos, como Noemi, que Deus sim, permite sim, situações que às vezes nos pressionam, nos espremem, permite-nos passarmos pela morte de filhos, de amigos, de queridos, de esposa, de esposos. E às vezes, nestas situações, não estou dizendo que sempre, mas às vezes, nestas situações, Deus está nos trazendo para junto de si por meio desse quebrantamento, por meio dessas situações tão difíceis, para que nós reconheçamos antes de tudo que Ele é Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele governa todas as coisas segundo o seu próprio conselho, e em cada ação da vida dos homens a sua mão está estendida para que nós nos acheguemos a Ele e para que sejamos resgatados da verdadeira redenção que precisamos, a redenção em Cristo Jesus. É porque Ele nos ama, queridos, que Ele nos corrige. É porque Ele nos ama que nós passamos por situações dificílimas. A palavra de Deus diz que Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, inclusive as coisas ruins. E qual é o maior bem de Deus para nós? A nossa redenção em Cristo Jesus. Portanto, a redenção de uma vida em completa bancarrota, em completo quebramento, em completa falência, acontece quando nós percebemos que nada está fora do controle de um Deus que reina sobre os céus e a terra. Que nós precisamos nos colocar quebrantados e humildes, ainda que doendo o nosso coração, para dizer: Senhor, eu não entendo, não conheço, não sei porquê, mas sei que o Senhor é soberano, sei que o Senhor governa, sei que nada escapa da tua poderosa mão. O Senhor é Shaddai, para bem e para mal.
O Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. E seja dando vida, seja tirando a vida, o Senhor está fazendo tudo isso para a sua própria glória. E também para o nosso bem. O Redentor, queridos, é alguém que nos quer bem. É alguém que se preocupa conosco. É alguém que se ocupa em olhar para nós e tem bondade para conosco. Nós veremos nos próximos sermões, nos próximos 2 sermões, a figura de 2 redentores que há nesse texto. Noemi, nós olhamos no final desse sermão que ela teve sua redenção completa, foi restaurada, seus dias foram renovados, e o mais importante de tudo foi que ela reconheceu: Shaddai o fez. A Deus louvor, porque Ele faz para a sua glória e para a nossa redenção tudo o que for necessário para que nós sejamos redimidos por Ele. Posso repetir isso? Shaddai faz para a nossa redenção tudo o que for necessário para que nós sejamos redimidos por Ele. Amém? Curva sua cabeça, amado.